Senhor, isso palavra de Deus, isso palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Podemos nos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Quarta-feira passada começamos este caminho quaresmal, um caminho de preparação para aquilo que nós viveremos na Semana Santa, no Tríduo Pascal, a Páscoa do Senhor. E neste primeiro domingo nós vemos este grande símbolo da Quaresma. A Quaresma é uma travessia pelo deserto. O deserto aqui é este símbolo muito importante nas Sagradas Escrituras, que ao mesmo tempo em que é um lugar de provação, um lugar de abandono, é também um lugar de encontro com Deus, um lugar de libertação. No deserto, quem já esteve aqui em algum deserto, ou pelo menos no sertão, onde tudo é mais seco, sabe que lá faltam recursos, faltam alimentos, faltam águas, então nós nos colocamos num lugar de provação, num lugar de abandono. A gente se abandona num deserto. Mas também porque a gente se abandona, a gente se encontra com aquela única pessoa que é capaz de nos sustentar, o Senhor. Quando a gente se livra das coisas que são supérfluas e inclusive se priva das coisas que são necessárias, a gente tem então o contato especial com aquele que nos sustenta e com aquele que nos liberta. E Jesus, então, depois do seu batismo, vai para o deserto, é conduzido pelo Espírito ao deserto e ali sofre as tentações. Nós escutamos a versão de Mateus do Evangelho das Tentações. E Jesus sofre lá 3 tentações. Em primeiro lugar, a fome. A tentação de buscar as coisas materiais, o alimento. Em segundo lugar, o diabo leva para o alto do templo e fala para Jesus se jogar de lá para que Deus o socorresse. É essa tentação, vamos dizer assim, do espetáculo. Uma coisa grandiosa que deveria acontecer e que daria para Jesus um êxito fácil, um sucesso fácil. O Senhor o socorreria. E a terceira tentação, no alto do monte, a tentação do poder, do domínio
sobre todos os reinos do mundo. Jesus, ele é colocado à prova humanamente naquele deserto, num momento especial da vida dele. No momento em que ele estava prestes a começar a sua missão. O diabo o tentou, mas a gente não pode esquecer que, em primeiro lugar, Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. O Espírito estava com ele. E as maiores tentações que nós sofremos, como aconteceu com Jesus, são as tentações que acontecem para nos afastar da missão que Deus nos deu. Jesus estava ali sendo conduzido pelo Espírito Santo para se preparar para a sua missão. E nesse momento, então, Jesus é tentado. A missão que Deus nos deu é o projeto que Deus tem para a gente. E Deus tinha um projeto para o seu filho. E no momento em que Jesus, então, começa a se preparar para esse projeto de maneira mais iminente, ele então sofre essas tentações que tentam afastar Jesus da missão dele. A mesma coisa acontece com a gente. A gente pode parar para pensar na nossa própria vida. As maiores tentações que a gente sofre são as tentações que querem afastar a gente daquilo que Deus quer da gente. Tentações na família, tentações no trabalho. As maiores tentações não são as tentações que não têm nada a ver com o nosso dia a dia. São as que têm a ver com o nosso dia a dia. Que tentam tirar o sentido daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Na nossa missão mais cotidiana. As tentações tentam nos afastar do projeto que Deus tem para nós. Da missão que Deus tem para nós. Nós escutamos aqui uma leitura do livro do Gênesis e uma leitura da carta aos Romanos. E essas duas leituras comentam sobre esses dois diferentes projetos. O projeto de Adão, ou o projeto da desobediência, e o projeto de Jesus, ou o projeto da obediência. A desobediência de Adão é mais do que um simples egoísmo. É mais do que essas atitudes que olham só para nós mesmos. A tentação de Adão, o projeto de Adão, da desobediência, é dizer que nós não precisamos de Deus. Adão, quando peca, tenta ali se livrar dessa dependência de Deus. A serpente diz: Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quem é como Deus não precisa de Deus. A tentação maior é aquela que nos afasta de Deus, dizendo que nós não precisamos dele. Esse afastamento do plano de Deus é o que fez reinar a morte no mundo. O pecado e a morte. Por outro lado, a obediência de Jesus. Buscar sempre a vontade do Pai. A Quaresma é um tempo de jejum, de oração e de caridade para nos ajudar a viver isso que Jesus viveu no deserto. Se privar das coisas para a gente olhar para Deus, para a gente entender que só Deus é capaz de nos sustentar. E que nós estamos nesse mundo somente para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus vai ser aquilo que vai ser bom para nós. E é natural que nesse tempo de Quaresma, então, surjam tentações. Por isso, não se esquecer. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, mas quem estava ali com ele, quem o levou até lá e estava com ele, era o Espírito. O Espírito está com a gente nos momentos da tentação. O Espírito nos ajuda a enfrentar as tentações, com a oração, com a caridade, com o jejum. O Espírito nos ajuda a enfrentar os momentos de provação. Nesse dia, então, nós queremos pedir para nossa mãe aqui no santuário, na força da aliança de amor, para que ela abra os nossos corações para o Espírito Santo neste tempo de deserto e nos ajude na hora da tentação a enfrentar com fortaleza
O nosso pai fundador tem naquela oração que está no Rumo ao Céu, ele sempre fala, né, nos momentos de tentação ali, ele vai narrando várias tentações dele. E ele fala, no final de cada tentação, então minha aliança conclama ao alto todos os impulsos, chegou a hora do teu amor. Nos momentos de tentação, olhamos para o Senhor e dizemos, chegou a hora do teu amor. Quando bate a fraqueza, chegou a hora do teu amor. Quando vêm os pensamentos que querem me afastar do projeto de Deus para mim, da missão de Deus para mim, eu olho para o Senhor e digo, chegou a hora do teu amor. Nessa hora, o amor de Deus tem que falar mais forte, o nosso amor a Deus tem que falar mais forte. Que a nossa mãe nos ajude, neste tempo de deserto, a enfrentar todas as tentações que possam assolar os nossos corações. Neste momento, nós temos aqui 4 coroinhas que estão integrando a nossa equipe.